Bom dia, turma! Que saudade de vocês, viu? Tô com muita saudade de estar em contato com vocês, de estar na sala de aula, até na bagunça de vocês, às vezes, me atrapalhando, né? Mas espero, através desse vídeo, matar um pouquinho dessa saudade e transmitir para vocês um pouco da explicação do capítulo 3, tá? Do livro de ciências de vocês. Então, hoje eu vou começar essa aula com vocês sobre fases da vida e sexualidade e eu vou dividir ela por etapas, tá bom? Para que não fique muito conteúdo para vocês absorverem e nós venhamos ter um bom resultado, né, através dessas videoaulas. Lembrando para vocês que eu não sou especialista em produção de videoaula. É um vídeo bem caseiro meu, porém, para suprir, né, a preocupação que eu estou tendo em relação às explicações. Eu achei o melhor meio para poder enviar para vocês a minha explicação, porém nós vamos vendo como a gente pode melhorar, tá? Para nós termos esse contato também através do visual, da fala, de vocês me ouvirem, de assistirem a minha aula vídeo, não de um outro professor de ciência que tem uma outra abordagem, uma outra linguagem diferente da minha, tá? Então, eu espero que vocês compreendam um pouquinho sobre fases da vida e sexualidade. Então, vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem um mapa conceitual sobre esse assunto, mas hoje nós vamos ver como que se dá início à fase do desenvolvimento humano. E especificamente nós vamos falar aqui dos seres humanos, certo? Das fases da vida e sexualidade que envolve o ser humano. Então, durante toda a nossa vida, nós sofremos muitas transformações físicas, entre elas psicológicas também, comportamentais, emocionais, hormonais, entra ali na transformação física. E essas transformações, elas caracterizam as diferentes fases pelas quais todo ser humano vai passar. Sim, todos os seres humanos passam por essas fases, certo? Por cada fase. Às vezes a gente olha para o nosso avô, para a nossa avó e pensa assim que eles sempre foram mais de idade, com o cabelinho branco, ou com as rugas, com sinais, né? Eu não vejo dessa forma, mas eu vejo as rugas como um sinal de que o tempo passou e que a maturidade chegou e com ela também veio as experiências e uma vida, né, que foi vivida e planejada dentro ali do ciclo biológico, certo? Mas eles, os nossos avós ou bisavós, eles também passaram por cada etapa de vida. Também passaram pela infância, pela adolescência, que vem a puberdade, que vem o autoconhecimento corporal, emocional, os hormônios à flor da pele, decisões, vem as dúvidas, vem tantas coisas, né, ali na puberdade, e depois em seguida vem a juventude que nos leva para uma fase adulta. E ali a gente tem que tomar decisões, planejamento de vida, planejamento profissional, financeiro, vem outras preocupações que na infância, na fase ali de criança, nós não tínhamos, certo? Então, quando nós olhamos para uma pessoa idosa ali dos seus 65, 70 anos, a gente enxerga um ser humano que passou por todas essas etapas e agora está na etapa mais bela, que é a idade da velhice, que vai trazendo também fatores importantes, que traz também um grau de cuidado e de prazer pela vida, né? Mas a primeira fase do desenvolvimento humano é a infância. E a infância é uma fase que tem início ainda no nascimento ali após os 9 meses na barriga da nossa mãe,
e se estende até o início da puberdade, ou seja, até o início da adolescência. Então, o recém-nascido, no início ali da sua primeira fase, na fase da infância, ele vai depender totalmente de outras pessoas para alimentação, para protegê-lo, para cuidar, para limpar, para dar banho, né, para dar os primeiros passos, até mesmo realizar, começar a falar as primeiras palavras, porque o recém-nascido ele só consegue repetir aquilo que ele está ouvindo. Então, conforme ele for sendo estimulado, for sendo projetado nele a fala, ouvir os pais, ouvir os irmãos, os tios, ele vai aprendendo as palavras e assim reproduzindo elas. Então, no período da infância, é um período que se inicia muito rápido, né? E a criança vai dependendo ali dos seus familiares. E ali também vai aprendendo a falar, a andar, manipular objetos e tendo curiosidade de descobrir o novo, né, na fase da infância. Já quando termina essa fase, também nessa fase da infância, que é um dos momentos mais gostosos da nossa vida, que é onde descobrimos as brincadeiras mais frequentes. Eu não sei se vocês estão tendo esse prazer de descobrir certas brincadeiras saudáveis que fazem parte do nosso dia a dia. Eu me lembro muito de quando eu era criança, que eu gostava muito de brincar de elástico. Não sei se isso vocês ainda brincam, meninas, mas eu brincava muito de elástico. Também eu era bem magricelinha, né? Então conseguia pular. Então eu brincava de elástico, de amarelinha, rouba bandeira, vivo ou morto, brincava de bets, não sei se vocês conhecem. Então são brincadeiras que fazem parte da nossa infância. E essas brincadeiras, elas nos ensinam os limites do nosso corpo, estimula o raciocínio, promove a interação social, a interação com pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, com meninos, com meninas. E a partir daí, da fase que estamos ainda como criança, a partir ali dos seus meados de 11, 12 anos, começa a surgir as características sexuais primárias, ou seja, é na infância que tem, né, nós já nascemos com ele, na verdade, os órgãos genitais, que é o que nos diferencia e falando biologicamente, né? E após a infância, vem o período da adolescência. Na adolescência vai ocorrer o quê? As mudanças físicas começam a se manifestar através da ação dos hormônios, hormônios sexuais, substâncias químicas responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos sexuais. Nessa fase, a fase da adolescência, nós também chamamos de puberdade. E é nessa fase que surgem, né, as características sexuais secundárias, já que as primárias surgiu na infância, no nascimento, né, as primeiras características sexuais. E essas características conferem as particularidades do corpo humano. Essas características são diferentes nos meninos e nas meninas. Nas meninas, elas vão se manifestar de uma forma e nos meninos, elas vão se manifestar de outra forma. E automaticamente, a sequência também dessas características serem manifestadas vão acontecer também em momentos diferentes. E muitas das vezes as características sexuais secundárias elas vão acontecer nas meninas mais cedo e nos meninos é um pouquinho mais tarde, né? É tardio essas características. Então, assim, por volta dos 12 anos, a produção do hormônio testosterona começa a se manifestar nos meninos, pelos testículos. E aí vão desencadear muitas mudanças no corpo dos meninos. Claro, não necessariamente vai acontecer quando eu tiver 12 anos.
né, professora? Não é assim. Claro que não, porque cada organismo é diferente, tem o seu tempo, tem o seu momento, vai acontecer de acordo com o seu tempo. Não quer dizer que eu tenha 12 anos, sou um menino e essas características não começaram a se manifestar ainda em mim, não quer dizer que eu ainda não entrei na puberdade. Já entrou. Porém, elas vão acontecer naturalmente e no seu tempo, certo? E quando vem esse hormônio, o hormônio testosterona, que é um hormônio sexual, algumas mudanças começam a acontecer no corpo dos rapazes, dos meninos. E que mudanças são essas? Então vamos lá ver algumas delas. Primeira, a laringe, a parte onde ficam as pregas vocais, começa a crescer. E o que acontece se elas começam a crescer? Altera a voz dos meninos. Essa voz deles, que é um pouco mais infantil, de criança, torna-se mais grave, né? Mais assim, consistente ao falar, por conta da laringe, né? Então, ali na laringe, onde ficam essas pregas vocais, começa a crescer, vai alterando a voz. Por isso, essa mudança de voz na adolescência. Tudo isso consequência, né, do hormônio sexual, testosterona. Os pelos começam a aparecer em maior quantidade, crescem, né, ao redor das regiões genitais, crescem nas axilas, na face, em alguns rapazes começa a nascer o bigodinho, a barba, e nós estamos em uma geração, inclusive, que esses hormônios estão bem presentes, né? Já no início, porque a gente vê adolescentes aí de 14, 15 anos com barba, né? Então, começa também os músculos a ficarem maiores, mais fortes, ganha corpo, ganha peso, ombros ficam mais largos, há desenvolvimento no testículos, né, dos rapazes, há também desenvolvimento no órgão genital, tornando-se maiores, e a partir daí vem a secreção também excessiva das glândulas sebáceas, principalmente as da face, ou seja, a nossa pele, a pele dos meninos, né? Nós estamos falando aqui da mudança que ocorre nos meninos, ela fica com excesso de acnes, espinhas, essas bolinhas, essas coisinhas indesejadas, né? Que todo adolescente ou já passou ou vai passar por elas, né? Por esse problema. Então, eu sempre tive problema com espinhas, né? Passei por vários tratamentos para minimizar, porque eu sempre tive esse problema hormonal, de produzir muito hormônio, automaticamente minha pele é mais oleosa, produz as glândulas sebáceas, que vai produzindo esse sebinho que fica na região da nossa face, né, nos poros, e as bactérias que não são bobinhas, né, são oportunistas, se alimentam desse sebo e acaba causando inflamações, né, na região da nossa pele. E outra característica também presente nos meninos são os hormônios produzidos, né, que afetam as glândulas sudoríparas, e a produção de suor vai aumentar, principalmente embaixo das axilas, dos braços. O suor também passa a ter um odor, né, um cheirinho mais forte. Então, o que nós temos que fazer? Higiene pessoal, tá? E isso serve também para as meninas. A higiene pessoal corretamente, desodorantezinho nas axilas ali, né? Principalmente depois da educação física, que vocês adoram. Então, vamos nos cuidar, porque a higiene, ela é tudo. Faz parte de um princípio que eu tenho certeza que os pais de vocês já ensinaram, certo? E após a infância, vem o período da adolescência. E como ocorre essas mudanças nos meninos, também vai ocorrer essas mudanças nas meninas. Então, quais são as mudanças, professora, que ocorrem em nós, nas meninas, nas moças? Também, através das características sexuais secundárias, começam a acontecer as mudanças impulsionadas pelos hormônios femininos, né? Alguns hormônios, principalmente o estrogênio,
que é produzido especificamente por um órgão que nós chamamos de ovários, né? Ali nos ovários é produzido esse hormônio, o estrogênio, que também produz os nossos óvulos, né? Que mais tarde, bem tarde, mas bem tarde mesmo, no caso de vocês, meninas, vai ser a descendência de vocês, certo? Então, quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo das meninas? Os pelos começam a crescer nas axilas, e isso tudo por volta dos 12 anos, tá? Nas pernas, na região genital, né, que são chamados pelos pubianos. Há crescimento de ovários, o útero e a vagina vai ocorrer ali a primeira menstruação, porque se houve a liberação desse hormônio, automaticamente vai ocorrer a produção dos óvulos. Então, esse óvulo ele vai ser liberado todo mês e ele vai ficar aderido ali na parede do útero, porque ele não foi fecundado. Então, ele vai sair através da menstruação. Então, a partir da primeira menstruação nas meninas, dá-se início à puberdade. A partir do primeiro ciclo menstrual, acontece a puberdade nas meninas. Então, vem um amadurecimento também das características sexuais. As mamas, né, se desenvolvem, começa a crescer, né, os seios. Primeiro ocorre um pequeno inchaço nos mamilos e em seguida essa área da mama começa a ficar maior. É muito comum as mamas terem tamanhos diferentes no início da adolescência, tá? É normal. Depois ela vai tomando sua forma naturalmente. Eu me lembro muito bem que quando eu tinha 12 anos eu não tinha ainda as mamas crescidinhas e eu vivia frustrada porque minhas amigas todas tinham. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque as características elas vão se manifestar diferente em cada indivíduo, em cada uma de vocês, certo? Não quer dizer que eu sou mais magrinha, tenho menos corpo, menos seio, que eu não estou passando pelo processo da puberdade. Estou sim, porém esses hormônios estão se manifestando de diferentes maneiras no meu metabolismo. E ele está somando, ele está absorvendo, certo? Então, não se preocupem, tudo vai acontecer no tempo certo, certo? Certo, né? Ficou ótima essa fala. Então, aqui, depois disso tudo, né? Continuando falando das mudanças, ocorre a deposição de gorduras, principalmente nas mamas, nas coxas, nos quadris, ou seja, seu corpo fica volumoso, arredondado, diferente dos meninos, né? Bem diferente dessa característica nos meninos. Da mesma forma, né, que vai aparecendo nos meninos acne, também nas meninas pode acontecer. A questão hormonal também pode intensificar a questão do aparecimento, né, dessas glândulas, da liberação dessas glândulas sebáceas e esse acúmulo de sebo na região do rosto. E às vezes não é só no rosto, mas na região dos ombros, da costa, dos braços, fica bem oleoso e vai gerando essas espinhas, acnes indesejados, né? Mas tudo faz parte da nossa rotina, da rotina de adolescente da adolescência que vocês terão que passar. Olha, da nossa, né? Já passei da adolescência faz tempo, né? Então, assim, essas são as características que os meninos e as meninas passam no momento em que estão dentro da puberdade, dentro da adolescência. E na adolescência também, ela é marcada por grandes transformações emocionais, né? É nessa fase que os adolescentes experimentam sentimento, bem diferente daquilo da infância. Buscam a sua própria identidade. É comum também na adolescência, por conta da taxa hormonal, de grandes ciclos hormonais, ocorrer algumas mudanças no humor. É normal, não faz parte. Então, a semana que você tá chata, não é
faz parte da vida, faz parte do seu ciclo da puberdade. Então, assim, o que nós devemos fazer é tentar controlar, né? Equilibrar esse temperamento. Mas vai acontecer. Elas são contínuas, né? Essas alterações no nosso humor no período da adolescência. E nesse período é muito importante vocês terem amigos, aprender a se relacionar com as pessoas, para que assim vocês possam se tornar um adulto saudável emocionalmente e equilibrado também, né, emocionalmente. Isso é muito, muito importante. Ter esse equilíbrio ainda na adolescência, porque aí vocês vão chegar na fase adulta, que é a fase mais longa de todo o desenvolvimento humano. É ali que vai ser marcada por muitas experiências ligadas ao desenvolvimento profissional. E é geralmente também nessa fase que você vai ter a independência financeira e a formação de uma família. Então, se você tem uma adolescência, mesmo com tantos conflitos que nós passamos no nosso dia a dia, conflitos de familiares, conflitos financeiros, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano e todo mundo passa por isso, né? Não adianta a gente querer às vezes comparar a nossa família uma com a outra, porque família passa por problemas, mas se você buscar um equilíbrio, ter relações saudáveis, amizades saudáveis, um bom diálogo familiar com os pais, saber o momento de conversar com eles na adolescência, você vai ter uma formação familiar futura estável, né, equilibrada. E assim vai passar da fase adulta, chegar na velhice e assumir as experiências que você teve durante a sua vida. Então, aqui na velhice, os idosos geralmente têm mais tempo livre e podem se dedicar às atividades, como viajar, praticar atividades físicas, encontrar amigos. Porém, nessa fase, ocorre também algumas características, como a perda de cabelo, enrugamento da pele, diminuição da força muscular. Então, manter-se ativo com o estilo de vida é o que vai contar nessa fase, né? Com uma boa alimentação, atividade física e assim tornar esse envelhecimento mais saudável, certo? Então, aqui